Boa tarde, Carol. Já já eu te chamo. Vamos esperar entrar mais gente aí, tá? Pra gente poder iniciar. Vamos esperar o povo. Ó, por enquanto já temos um, que ai dele que não entre, Ricardo Vidal. Então vamos esperar mais um pouquinho, ver se o povo chega, tá? Por enquanto estamos aqui num papo de compadres e comadres, mas já já, ó, já tá chegando gente. Esperar mais uns minutinhos e aí eu já te chamo, Carol. Então eu vou dando as boas-vindas aos que vão chegando, tá? E dizer que essa é mais uma conversa aqui na live da Maureen. Para hoje, eu defini da gente conversar sobre literatura e outras artes, pensando sobretudo em literatura e cinema, tá? Já que a gente tem aqui dois convidados, uma que é boa tarde, pessoal do Desleituras. Aliás, ontem teve um sarau muito legal no Desleituras da UNEB. Eu participei, Ricardo participou. Foi muito bacana, né? E então hoje eu defini literatura e outras artes pensando nos convidados, principalmente. Eu queria chamar já há um tempo a Caroline, que é roteirista, escritora, jornalista, e o Guilherme, que daqui a pouco deve estar pintando por aí, que é professor da Federal do Pará e tem uma tese desenvolvida na área de cinema. Fez o doutorado dele em comunicação social. Mas aí os próprios convidados vão se apresentar melhor, como eu sempre gosto que seja feito. Então, para a gente chamar o povo, né, que aí o povo vendo o papo rolando vai chegando, eu já vou chamar aqui a Carol para a gente começar. Vamos ver. Se o Instagram nos ajuda, porque às vezes ele dificulta. Tô mandando o convite aí, Carol. Pronto. Olá! Boa Oi, tarde. Tudo boa bem? tarde, tudo ótimo. E você? Finalmente eu estou te vendo, né? Eu conheço tanto dos kosovianos. Kosovianos é um grupo do meu marido e que eles fazem parte. E, e agora eu estou conseguindo Convidados. te ver pessoalmente. Seja bem-vinda. Eu Ai, sempre faço assim, Carol. Eu peço para as pessoas se apresentarem. Eu acho que nada melhor do que a própria pessoa para falar de si, né? Aí eu só vou contar a resenha. Boa tarde, Watson. A resenha de hoje foi a seguinte: a gente nesses dias de pandemia não anda legal, né? A gente tem dias bem, outros dias mal. Eu vi a tua história de não dormir, tamo junta, colega, tá? Da gente não conseguir dormir. Tá um período assim muito louco. Então, nos 2 últimos dias, 3 últimos dias, me baixou assim mesmo. Baixou a deprê, eu fiquei mal, não preparei nada. E quando tu mandou mensagem, eu não falei com ela que queria que a gente conversasse. Então eu tudo te bem? peço desculpas e abro espaço para ti. Te apresenta e aí eu vou também fazendo perguntas, a gente vai fazendo esse bate-bola. Tá, tranquilo. Como você sabe, eu não dormi à noite mesmo, né? Esse período Aham, tem sido difícil, mas assim, vamos começar do começo então. Eu sou Carolina Filho, para quem não me conhece. Eu sou valenciana, terra mater de onde está saindo essa transmissão, né? Eu sou uhum, jornalista, roteirista, escritora, produtora, enfim, atuo em várias vertentes e todas elas muito ligadas ou ao cinema ou à escrita em si, né? uhum, E atualmente estou trabalhando com uma produtora que eu criei e direcionada para um trabalho audiovisual, né? Que é a Boca Pio Conteúdo Criativo. E a gente trabalha com criação de narrativas, elas de ficção uhum, ou documentais. Contar uhum. história de forma audiovisual. É isso. Sim, sim, Resumindo, dá para perceber assim, né, Carol, que a tua trajetória se mistura, digamos assim, com as letras.
Então fez todo sentido de chamar aqui, né? Tu estavas antes da pandemia com um grupo também de leitura, que no fim, eu sou daquelas, assim, Carol, que eu assino a tag Experiências Literárias. Já chegaram 12 livros aqui em casa, eu ainda não li nenhum. Eles estão na fila do esperando. Eu comprei 1000 livros agora durante a pandemia, sabe? Eu li alguns. Então, assim, a gente tem essa. E aí, eu pensei, poxa, eu vou chamar a Carol porque tem tudo a ver, tem a relação com as letras. Eu fiz a minha tese voltada para a periferia de Porto Alegre. Então, eu criei um conceito de narrador oral urbano digital. Aí entrou um pouco de jornalismo, se eu pensar, porque entrou a questão da tecnologia, né? Entraram, e eu disse, pô, Carol é o nome para a gente chamar. Então, eu queria, assim, que tu começasse falando um pouco da tua relação com a literatura. Quando é que surgiu a Caroline escritora? Que até tem um livro aqui publicado, e aí depois tu pode falar dos próximos, né? Tem esse, o livro das palavras malditas. Então, eu queria que tu começasse falando por aí. Eu sempre, a Caroline escritora começa com Caroline leitora. Eu sempre li muito, lia avidamente. Eu lembro que teve uma época na minha infância que não tinha mais livro na biblioteca do colégio, porque eu já tinha lido todos. Não tinha mais livro que atendesse a minha ânsia de leitura. Tu e o teu coleguinha, né? Tu e o teu coleguinha que aqui está, né? Então, assim, eu já tinha carimbo de empréstimo de todos os livros da escola. E eu sempre fui essa leitora voraz. Tinha uma péssima memória, mas o que eu depreendo dos livros fica na minha aplicação cotidiana. Por exemplo, eu sou incapaz de lembrar uma frase, mas eu lembro a lição que aquele livro me deixou. É uma coisa bem, bem louca essa relação. Não, eu te entendo, porque assim, eu achei que eu nunca fosse dar certa como professora de literatura, porque eu não sou de decorar datas. Apesar de alguns, por exemplo, número de telefone eu decoro, eu tenho alguma facilidade para. Mas assim, as datas, aí eu vi aquele povo em congresso, em 1900 e tanto, fulano fez essa coisa, eu falei, porra, eu não sirvo para isso, né? Aqui, né? E aí, eu comecei a escrever muito cedo, eu sempre escrevi, desde criança, quando aprendi a ler. Eu tinha 8 anos, eu lancei no colégio um jornal chamado Jornal do Bacalhau, e eu fazia várias fofocas, e eu que dava toda a notícia da escola. E aí fui me envolvendo nisso. Meu pai é jornalista, então eu sempre corrigia jornal com meu pai em casa, redigia para ele alguns textos. Eu ajudava ele bastante. Oi, Kelly. Beijo, viu, Kelly? Oi, Kelly. Beijo. Dana, um beijo também, que eu vi que você entrou aí. E aí eu fui escrevendo algumas coisas, mas eram aquelas coisas que a gente escreve pra gente, né? Fica no armário, fica guardado. A escrita só veio desabrochar mesmo quando eu fui pra faculdade. Eu fui fazer faculdade na UESB, História da Conquista, de jornalismo. E aí me surgiu um convite muito inusitado. Eu conheci uns amigos estrangeiros e eles me perguntaram, eles sabiam que eu escrevia um pouco direcionada para o erotismo e falaram, Carol, eu tenho um site na Espanha, em Barcelona, inclusive, que está precisando de contos eróticos femininos. Quer escrever para ganhar uma grana, não? Eu falei, claro que eu quero. Óbvio, né? Unir o útil ao agradável. Mas eu tinha maior vergonha, né? Eu tinha um certo pudor com relação a isso, então eu usava pseudônimo. Enfim, foi uma relação bem de estranhamento naquele momento com essa descoberta da minha escrita. E eu comecei a ganhar em euro, então eu ganhei uma grana muito legal que deu para mim dar uma assistência assim na época da faculdade, sabe? E o site acabou, saiu do ar, foi uma maluquice, eu nem fiquei como. Mas enfim, comecei nesse processo. Só que logo eu comecei a trabalhar em TV, numa TV aí em Vitória da Conquista. E ainda assim, aí não, que você não tem como. Ainda assim, a minha trajetória da TV era fora da tela, né? Eu trabalhava em produção. Então tinha uma parte mais direcionada à escrita, fazer aquelas pautas monstras, eu escrevia muito. E os repórteres pegavam e se desesperavam e diziam, para que 4 páginas de uma pauta? Só precisa o entrevistado, o local, o horário e o assunto. E eu escrevi. Então, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com a escrita, com a poesia. E outra coisa muito importante nessa época de Vitória da Conquista
é que eu fui apresentada às mulheres na escrita. Até então, eu era pautada por uma literatura muito direcionada aos homens. Uhum. E muito feita, principalmente, por homens. Eu lia homens, eu não lia mulheres. E aí, quando eu cheguei Uhum. na universidade, eu vi aquela monstruosidade da biblioteca com tantos títulos. Tá? Foi uma coisa assim tão... Assim, claro que durante o ensino médio, a gente lê uma Cecília Meirelles, um poema de Adélia Prado, mas é uma coisa muito pontual. Geralmente, a literatura ela é mais voltada para Machado de Assis, da Carlos Drummond de Andrade. Sim. E eram literaturas obrigatórias, né, para vestibular, inclusive. Então, enfim, quando eu chego na faculdade, eu descubro, através de uma literatura LGBT, que mulheres podiam escrever. Fiquei fascinada. Eu falei, meu Deus. Hoje em dia tu já tem, né, Carol? A nossa época era bem diferente, mas hoje em dia a gente já tem, por exemplo, Conceição Evaristo em vários vestibulares, Carolina Maria de Jesus em várias, como leitura obrigatória, mas nessa época realmente era assim, era uma literatura masculina, né? Isso, eu tô falando dos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, assim, não tinha toda essa notoriedade para essa literatura, mas para literatura feita por mulheres. Era muito diferente. Eu ouvi falar de Carolina Maria de Jesus tem pouco tempo, tem coisa assim de 5, 6 anos, entendeu? Antes eu não tinha ouvido falar de Carolina Maria de Jesus. E talvez seja uma deficiência. Assim, é importante a gente saber o momento que a gente se conecta com outras mulheres, entendeu? E eu vejo uma história de amor entre duas mulheres, que era Lota Macedo de Soares, arquiteta, paisagista no Rio de Janeiro, e Elizabeth Bishop, se eu não me engano, uma poeta americana que veio morar aqui no Brasil. Inclusive, saiu até o filme delas duas, que é a Glória. Sim. Sim, eu vi esse filme. Pronto, eu li o livro dessa história. E foi aí que eu fiquei ciente de que mulheres escreviam. E fui procurar outras mulheres e conheci Hilda Hilst. Conheci uma poeta bem maldita, Eurídice Fontecha. Nossa, eu sou apaixonada pela poesia de Eurídice Fontecha. E aí vai tendo contato e se reconectando, entendendo o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na escrita, o nosso lugar na literatura. Por exemplo, até esse momento, eu achava que poesia era aquela coisa mais formal, sabe? Versos decassílabos, sonetos, aquela coisa métrica, rima. Eu aprendo que existe os versos livres, entendeu? Que eu poderia falar do meu cotidiano, que eu poderia pautar esse cotidiano na minha escrita, e que as pessoas têm interesse de conhecê-lo e de contato com a minha realidade de alguma forma. E aí eu começo a falar da minha avó, eu começo a falar do meu pai, eu começo a falar de Valença, eu começo a falar do rio que eu tomo banho, eu começo a falar das mulheres da minha família. Então, assim, foi dentro do universitário que tudo nasceu, teve essa importância tão fundamental na minha formação enquanto escritora e enquanto leitora também, porque eu me deparei com um novo mundo, né? Um mundo escrito. E quando tu fala desses roteiros que tu fazia enormes, eu pensei muito que talvez já fosse uma sede de contar histórias das pessoas, né? Porque quando eu trabalhei com isso, como eu te disse no doutorado, a gente ia para casa de um morador na periferia e ficava escutando as histórias deles, assim. Não tinha... Era engraçado, Carol, porque quem fazia o roteiro era eles, não era a gente. A gente chegava querendo escutar. E eles diziam, não, para hoje nós temos isso, isso e isso, e assim, sabe? Eles tinham aquela sede de, olha, é organizado, não é porque é periferia que não, né? Estamos aqui com o nosso roteiro organizado. Né? E eles sabiam o que queria dizer, que nem sempre fechava com o que a gente queria ouvir. Né? Às vezes a gente dizia, mas conta aquela história de novo. Ah, não, mas como eu ia dizendo, então, mostrando assim, quem manda aqui é a gente. Né? Vocês estão aqui, vocês são universidade, bonitinhas, mas a gente está aqui para escutar. Então eu lembrei disso, e aí acaba que a gente tem tanta sede de ouvir essas histórias das pessoas que não tem como tu fazer um roteirinho pequeno, né? Justamente. Acaba sendo essas páginas. Eu sempre fui muito curiosa, assim, da vida alheia. Sempre. Então, eu ouvia mesmo fofoca. Eu ouvia as meninas atrás, no ônibus, no transporte coletivo, o que elas estavam falando. Eu me metia em conversa de homem. Eu ficava em rodinha de homem para entender como funcionava o universo masculino. Eu sempre fui muito diferente, assim, porque eu entrava e circulava por esses ambientes e, às vezes, as mulheres não iam nem entravam. E que não era
visto. Imagine, uma mulher numa rodinha de homem. Na minha época, Uhum. mais infância e adolescência, aquilo era visto como, nossa, o que é que ela tá fazendo lá? Que aquele lugar pertence a ela, né? Então, assim, eu fugi das pessoas que pautavam o meu lugar de presença. Eu sempre estava onde eu queria estar e não onde as pessoas achavam que me davam uma permissão para eu estar. Então, Uhum. eu sempre fui a reclamona, eu sempre fui a entrona, eu sempre fui a que vai, mete caras e estava pegado o ambiente, a presença. Eu acho que isso construiu muito a minha personalidade enquanto jornalista e a minha personalidade enquanto escritora também. Porque quando minha avó dizia para mim, rodinha de menino não é lugar para você estar. Eu não estava nem aí, eu estava lá na rodinha, entendeu? Eu queria saber por que, é que os meninos riam e eu não podia rir também. O que é que eles estavam rindo? Uhum. Então, assim, eu acho que a minha formação teve muito dessa impulsividade de querer quebrar essas barreiras, sabe? Isso é desde criança, eu sempre tive. Nunca fui muito limitada, não. No período do doutorado, Carol, eu li um livro para também assim impulsionar as pesquisas da gente lá, que me marcou muito e me lembrou um pouco assim o que você está falando, que é um livro da Eliane Brum, A Vida que Ninguém Vê. Conhece? Já leu? Não, nunca li. Não sei se é muito interessante porque ela traz justamente essas histórias que ela vai recolhendo em Porto Alegre ao longo dos tempos. Então, por exemplo, tem a história do cara que nunca tinha andado de avião no aeroporto. Aí ele, de repente, anda de avião, vai na primeira classe, come caviar, o homem é negro. Então, assim, ele sempre foi carregador de mala do aeroporto. E aí, daqui a pouco, ele se vê naquele outro lugar. Tem um cara que até, eu não lembro bem o apelido, mas é um cara que não tem as pernas e anda se arrastando no centro de Porto Alegre, pedindo esmola. Salve, Gilson Antunes. Então, assim, são histórias que vão... E que, no fim, tu acha assim, poxa, não tem nada a ver uma com a outra. Mas no fim elas se conectam. Tem um fio ali, condutor, que é pensar a vida das pessoas. Então, contigo falando isso, eu acho que a tua produção audiovisual narrativa, como tu falou, deve passar muito por isso, né? Por essas questões de vida também. De pensar a vida das pessoas. Total, total. Como eu já disse, eu me pauto muito pela curiosidade e isso foi muito importante para mim, tanto na profissão quanto na escrita. Porque isso me leva a histórias mais originais, a histórias mais autênticas, a histórias que são comuns a todos nós e que às vezes a gente não comenta. Quantos casos de família ninguém conhece, sabe? Né? Quantas histórias estão escondidas sob esse véu da família. E cidade de interior, então, em cidade de interior, o que tem de história escondida. Com certeza. Outro dia eu vim saber, através de uma prima, que minha avó fazia parte de uma mesa branca e era espírita. E eu nunca soube disso na vida. E olha que eu fui criada por essa avó. Ela nunca me deixou saber que ia a um centro espírita. Então, assim, há histórias em todas as nossas casas, em todos os nossos lares, que são histórias ocultas, histórias escondidas, que se perdem aí no véu do tempo e que essas histórias é reconstruir também um pouco da nossa memória, né? Então, por isso, tudo que me chama atenção, tudo que eu encontro na rua, tudo que me atrai o olhar ou me sensibiliza, eu escrevo, porque é uma forma de eu lembrar do passado, no futuro, voltar os olhos para aquele momento e saber que naquele ano eu vivi aquela história, atravessando aquela rua, encontrando aquela pessoa, sabe? Isso tem faltado muito minha escrita, as histórias pessoais. E excetuando esses contos eróticos, que eu sei que tu tem uma escrita, né, de contos eróticos, tu já tem algum livro aí preparado, pensando em crônicas? Porque assim, eu conversava com o Ricardo até que os teus próprios posts do Facebook já são crônicas, né? Já tem a gente já percebe ali essa veia da escritora, né? O Ricardo está dizendo aqui, ó, que conte as histórias escondidas do Kosova. Hoje ele é professor. Eu vi que o Ricardo postou aí a roda para não contar as histórias. Não Ricardo.
Nem tem tanta graça também. Não venha tirar sondinha, não, viu? Fique na sua, fique na sua. Fique na sua. Eu tenho algumas crônicas que, assim, um amigo me chamou a atenção para as coisas que eu escrevia no Facebook. Eu sempre escrevi, nunca guardei, nunca salvei, nada, fica lá. E ele virou para mim e disse assim, Carol, que é o Emanuel da Flickr, né? Ele virou para mim e falou assim, Carol, você tem que ir guardar uma pastinha específica do computador, essas histórias, porque dá um livro belíssimo de crônicas. E eu falei assim, Uhum. se você acha, né? Vou fazer isso. Concordamos, nós concordamos aqui em casa, eu e Ricardo. Aí foi aí que eu comecei a guardar, porque até então eu só escrevia como um relato mesmo do dia a dia no Facebook, mas eu tenho outras coisas que eu escrevia pensando realmente no livro. E Uhum. esperando o tempo para eu poder editar, poder me dedicar a editar isso, né? Porque tem muito material aí. Esse livro que eu lancei, o livro das palavras malditas, tem poesia da infância. E Uhum. poesias mais contemporâneas, assim. Foi um apanhado que eu fiz de pequenos poemas, assim, durante minha existência. Minha pequena... Ricardo fica pé da vida comigo quando eu falo isso, mas quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, eu escrevia poesia. Aquelas coisas do sofrimento, né? O primeiro amor, a gente não vai se recuperar, pega um caderno e escreve. Numa dessas mudanças da vida, eu rasguei e botei tudo fora, não tem mais nada. Ele fica doido comigo quando eu falo isso. Doido, doido, doido. Ele vai confirmar aí. Uma poesia do sapo. Cadê ela? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu fiz. Leia aí umas poesias pra gente que o povo gosta. Selecione aí o horário, né? Temos alunos de ensino médio assistindo, são 4h20 da tarde. Não tem também tantas assim pegadas. Mas olha aqui, isso aqui aconteceu no dia que eu comuniquei à minha avó que eu ia me casar. O nome da poesia é Avó. Vou me casar. Deus te abençoe. Silêncio. Ele te bate, minha filha? Ela virou para mim e perguntou isso no momento que eu disse a ela que eu iria me casar, porque essa era a preocupação dela, se eu me casasse, ter um homem que me agredisse, que me tratasse mal. E eu achei uma preocupação tão orgânica que ela teve naquele momento, que eu transformei em poema. Então, assim, as coisas vão sempre caminhando nesse sentido. Eu estava procurando aqui o do sapo, porque o do sapo eu fiz na infância. Aqui, o nome. Acreditei quando criança. Sapos viram príncipes. Agora estou no brejo. Eu fiz isso. O que é que eu endia de príncipe encantado, nem de sapo, mas estava me achando aí. Tem uma legal aqui também. Eu tô com um livro aqui, eu vou fazer um bate-bola contigo. E eu só vou dar um salve aqui para a poeta moçambicana Sônia Sultuani, que acabou de entrar aí e está nos assistindo. Bem-vinda, Sônia. Bem-vinda. Aí diz o seguinte, ausência. Conjugando o verbo sentir e seu algoz confessar, eu confesso sentindo o gerúndio sentindo. É legal, porque quando eu conversei com a Sônia, eu li também, assim, ela leu e a gente fez esse bate-bola de poesias dela, e eu disse para ela que às vezes tu tem uma poesia tão pequenininha, mas que diz tanta coisa, né? A gente não precisa, a gente tem aquela ideia de que o texto tem que ser aquela densidão, né? Tem que ter 5, 6, 7 páginas, enfim, ou um poema tem que ter tem que ser grande, mas não, a gente de um trechinho assim a gente pensa muito, nos leva a pensar muitas coisas. E aí com a poeta falando sobre a experiência dela, fica tudo mais claro, né? Esse poema eu tinha terminado uma relação, estava sofrendo muito. E eu não queria dizer para a pessoa que eu estava sofrendo, né? Então eu pensei para mim mesmo. Sim, é o que eu falei, né? Aqueles sofrimentos que a gente acha que nunca vão passar, né? Aquela coisa da adolescência, né? Ricardo está dizendo, Valença, esse cheiro de peixe que não sai de mim, que esse poema é lindo. Se tu achar aí. Cadê esse poema? Tão pequenininho e tão... Página 47. Eu achei aqui. Valença, esse cheiro de peixe que de sala
mesmo quando uso Chanel número 5. Eu adoro esse poema, é um dos que eu mais gosto. Falando de mim mesma, Uhum. mas é um dos que eu mais gosto. Porque é significativo para mim, porque a minha terra, a minha cidade, sempre me emociono quando falo de Valência. E eu fiz para essa cidade, é isso que eu sempre me sinto ligada a Valência de alguma maneira, de alguma forma. E acontece uma coisa bem louca comigo. Às vezes eu conheço pessoas, enfim, nos diversos lugares que eu vou, e acontece aquela empatia imediata. Oi, tudo bom? E aí, tal, prazer, nananã. Daqui a pouco eu tô conversando uma série de coisas. Então, tu vai ser daqui de Salvador? A pessoa, não, sou de Valença. E eu fico assim, gente, que conexão é essa? Já aconteceu várias No- de conhecer várias pessoas de Valença dessa forma. E Uhum. é um fio invisível que une a gente, a nossa terra de origem, sabe? Ao lugar que a gente nasceu. E eu me sinto muito ligada a Valença por isso. Sou canceriana, talvez isso também explique um pouco, né? Essa natureza mais sensível Uhum. para essas coisas. E é isso. Valência é meu Chanel, não é? Legal. E tu tem, o Ricardo disse, e tu também contou, acho que na outra live que tu fez, que tu já tem outros livros de poesia também prontos ou não? Como é que tá essa produção de poesia? Tem um livro que está pronto, mas eu não lancei ainda. Tem a ampliação desse livro das palavras malditas, que a editora Mondrongo me convidou novamente para relançar, porque ele está esgotado. E aí Uhum. o Gustavo falou comigo, ai, Carol, vamos ampliar um pouco, vamos fazer uma segunda edição ampliada. Então, eu já estou trabalhando nesse processo para mandar para ele, mas também com essa paralisação total aí na cultura. Eu não sei como é que está fluindo agora as questões de mercado. E vai demorar um pouquinho para a gente se reerguer aí nesse sentido. Sim. Até as E como é empresas. que tu tá enxergando? Desculpa, Carol, como é que tu tá enxergando todo esse cenário, assim, né? Tu é roteirista, tu é jornalista, né? Tu é escritora. Como é que está sendo esse período? Eu sempre pergunto, pode parecer uma pergunta boba, mas eu acho que a cultura. Ontem eu escrevi um artigo para uma revista que vai sair do Glican, aqui de Valença, do IF Baiano, e justamente a temática que eu peguei foi voltada para a Covid. Eu acho que não tem como a gente falar nesse momento de qualquer coisa que seja sem tocar, né, nessa pandemia que assolou o Brasil, que assolou o mundo, e que tem sido muito cruel para a área da cultura. Né? A gente sabe que temos que ficar em casa, fiquem em casa, muito embora tenham pessoas, às vezes eu vejo relatos teus falando do teu marido, que não tem como ficar em casa, né? As pessoas têm que sair para trabalhar. Quem está no jornalismo e está ali na linha de frente tem que sair para trabalhar. Então, como é que tu vê tudo isso e como é que está sendo esse período para Carol escritora, para Carol produtora? É, inclusive, dentro dessa questão, me surgiu uma ideia que é o que tem movimentado minha vida. Eu estava muito desesperada com todo esse momento, muito preocupada em como continuar trabalhando, de que forma a gente iria se movimentar financeiramente, e principalmente de forma que a gente iria exercer a criatividade no período de tanta captação, sabe? Em que você não pode aplicar espetáculos que tenham racismo, em que crianças isso e aquilo. Claro que a gente sabe que existe todo um direcionamento para crianças, criar espetáculos artísticos e filmes, enfim, existe toda uma censura, né? Mas a questão não é essa. E aí eu comecei a pensar, sabe, porque uma coisa que nos preocupa muito enquanto criativos é o seguinte: geralmente a gente nunca tem tempo. Ah, eu tô sem tempo para escrever aquele. Ah, eu tô sem tempo para revisar. Ah, eu tô sem tempo para lançar. Falta tempo para a gente colocar em mundo todos os nossos produtos. E agora que a gente tem tanto tempo, tá? O tempo tá aí sobrando, mas a gente não tem concentração. A gente não consegue se Não tem emocional, né? A gente não tem emocional. justamente. As sessões são muitas, emocionalmente estamos destruídos, entendeu? De todas essas políticas ao nosso redor. E o que fazer? E aí surgiu até uma ideia que é feito muito, me dado muito ânimo, muito gasto trabalhando, que foram as lives que eu estou fazendo, que é a minha atividade profissional. Então, Uhum. eu tenho reunido roteiristas do Brasil inteiro, minha parceira Cecília Alves, que também é cineasta, lives direcionadas
profissionais, e a gente tem discutido o mercado, tem discutido o processo criativo. E é engraçado como todo mundo lá nessas lives começou a responder para a gente feedback. Ai, como eu estava precisando desse encontro, como eu estava precisando conversar com outras pessoas nesse momento. Então, assim, uma ajuda mútua é algo que a gente está se retroalimentando o tempo inteiro através disso. Eu acho que Uhum. as lives nesse momento, entendeu? Essa live... Eu tenho feito isso. Na verdade, eu comecei as lives por conta disso, porque eu estava numa viagem de trabalho quando tudo isso estourou. Para eu chegar em casa, foi assim: eu saí da casa dos meus pais em Porto Alegre às 3 da manhã, cheguei em Valença às 10 da noite, tive que pagar R$ 200 de táxi para chegar até aqui. Então foi assim: vim em pé no ferryboat, fiquei 4 horas parada no terminal de São Joaquim, aquela coisa toda, né? Foi aquele caos. Quando eu cheguei em casa, eu e Ricardo, as 2 primeiras semanas, assim, foi perdido. Eu só ficava no sofá vendo filme. Eu maratonei filme, maratonei série, aí daqui a pouco termina tudo aquilo e agora, né? E a rotina. Verdade. E eu te digo, assim, eu pego um livro para ler, às vezes eu consigo ler o livro todo, mas às vezes eu paro na metade e não consigo mais. Porque a gente não. Aí, e é o que tu falou, eu lembrei muito, Carol, que eu digo assim, ó, pô, eu tenho um monte de livro lá atrasado. Como eu queria ter um tempo para parar e ler. Só que agora eu tenho esse tempo e eu não tenho. E o emocional não tá legal, e sabe? E a gente tem que respeitar muito esse momento, entendeu? Porque a gente tem que perceber que estamos num momento de pandemia, numa crise de saúde coletiva, estamos com o psicológico destruído, tentando sobreviver. Inclusive, as diretrizes de um governo federal que não tem colaborado em nada com a salvaguarda da população. Então, estamos todos à toa. E contando com os governos estaduais para segurarem a onda dos estados e as prefeituras, cada uma no seu município, ao seu bem-querer. Nesse momento, a gente só pode contar o quê? Com a colaboração, com a interação, entendeu? Com o outro. É você conversar com um amigo, é você conversar com sua família, e se não for bolsominion. No meu caso... Ricardo disse aqui que eu ainda estou na maratona das lives, das séries, quando eu não estou nas lives e nas aulas virtuais. É verdade, que eu também estou estudando espanhol. Aí eu vi uma série agora, La Casa de las Flores, toda em espanhol. Tanto a legenda quanto o áudio para poder, né? E a gente vai buscando, assim, alternativas para não pirar nesse... E até... A cultura. A cultura, a arte. A que está sendo mais destruída, entendeu? A que está sendo mais relegada ao último plano. Os artistas estão passando fome, passando necessidade. Técnicos, principalmente, pessoas que não possuem reserva, são pessoas que trabalham e ganham aquele cachê naquele período. Então, são centenas de shows cancelados. Enfim, Não, e é importante dizer assim, ó, que nesse momento, Carol, se a gente, por exemplo, for comprar livro, tente comprar com o próprio escritor. Né? Muitas vezes não dá. Mas se der, tenta comprar do próprio escritor, porque aí não passa, né, por ter que deixar dinheiro para a livraria, não sei mais o que. São as maneiras que a gente tem de ajudar, né? Porque não tá fácil para ninguém. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu também queria colaborar, mas parece que as contas só aumentam, porque não há uma consciência, né? Cada semana aqui. Eu até comentando para o Ricardo, assim, parece uma coisa boba da gente dizer aqui. Mas antes a gente ia no supermercado, gastava R$ 200 e trazia o mesmo que a gente traz hoje por 400. Verdade. Então, assim, né? Quando deveria ser diferente. As coisas deveriam estar baixando de preço para poder suprir as necessidades das pessoas que estão em casa, né? Com certeza. Ricardo está dizendo que engraçado é que Desculpa. Ricardo está dizendo que engraçado é que as artes é que estão segurando a barra nas cidades. É isso. A gente colocou, Isso que você falou é importante, de tentar comprar do próprio autor, no caso de um livro, e no caso de outros produtos orgânicos, tenta comprar, né, do pequeno produtor. Enfim, de você ajudar a subsistência desses pequenos comerciantes e desses pequenos autores independentes. De alguma forma você vai estar colaborando. E não é só comprando, gente. Uma coisa que é muito importante também falar é que hoje em dia o mundo é digital. Então, quanto mais a gente posta, a gente comenta, quanto mais a gente divulga o trabalho de alguém, você está colaborando também com aquela pessoa, entendeu? Uma live, quando você...
1.000 pessoas, quantas pessoas podem ser atendidas, né? Então, assim, são várias formas de você colaborar com o trabalho de alguém que necessariamente não significa aportar dinheiro. Às vezes o apoio é um apoio mesmo pessoal, é um apoio de divulgação. Existem 1.001 formas. É. Vocês vão encontrar uma que eu sei. Não, eu, por exemplo, eu tenho trazido aqui escritores, produtores como tu, culturais, então pessoas, e tenho aberto esse espaço com quem eu conheço, com os meus alunos e amigos, para que esses trabalhos também sejam divulgados. Eu acho que também é uma maneira que a gente tem de, né, deixar as pessoas, de mostrar, né, de instigar a compra, instigar que assistam, por exemplo, um filme da Caroline, né, que eu quero que tu fale também, se tu tem aí alguma produção agora, em termos de audiovisual, o que tu tem feito, enfim, se a pandemia, se essas fake news aí te incentivaram em alguma coisa, que a gente está num momento de muitas fake news. Mês passado, eu fiz do longa no canal Music Box Brasil, longa que eu atuei como roteirista. A direção é do meu colega Fernando Moraes, meu amigo. Eu não sei como é que está a programação lá no canal, mas passou no canal Music Box Brasil. Foi o meu primeiro longa-metragem, um longa documentário. Antes que esqueçam, meu nome é de Star. Fala sobre ícone da nossa cultura. Nos anos 70, 60, 70, ele fez muito sucesso. Tá? Teve vários cantores que são estrelas da nossa música, que compuseram músicas para ele cantar, como Caetano, Gonzaguinha, Berto Gil, enfim, um disco que foi lançado só com essas estrelas homenageando ele. Foi um cara que vivia nessa cultural, foi o primeiro artista glam a se assumir gay no Brasil. Era casado com uma mulher na época e ela ficou sabendo através de uma revista que ele era gay, enfim, uma das histórias. E esse filme foi lançado no mês passado. Eu agora estou trabalhando num projeto de série, uma série chamada Pensão Ludovico, que eu consegui aprovar no edital do setorial do audiovisual, mas a parada, né? A gente não sabe como vai receber. A produtora é a Bahia Atual, que estava. A direção vai ser de Ceci Alves, que é uma diretora aqui da Bahia, uma diretora negra que tem todo um trabalho muito bonito com infância, com negritude, enfim, as pautas dela são muito boas. E essa série se passa em Cachoeira, na cidade de Cachoeira. É a história de uma pensão e após uma inundação na cidade, aquele rio ali, o rio Passu transborda, né? E termina inundando Cachoeira. E a pensão Ludovico é uma das poucas que vai receber as pessoas que estão desabrigadas. E como as pessoas que entram nessa pensão transformam a vida dos moradores daquela pensão e trazendo uma nova vida ao lugar. Uma pensão que está decadente, as pessoas já estão sem perspectivas nenhuma de vida. Tem lá dentro, são idosos que possuem inúmeros problemas. E a gente conseguiu aprovar essa série. Eu estou trabalhando nesse roteiro. São 8 episódios. Então, essa primeira é o que eu estou fazendo o trabalho agora. E você perguntou se surgiu alguma coisa nesse período da quarentena. Incrível que é um projeto lindo, porque eu assisti um filme agora na quarentena chamado Meu Amigo Fera. Isso é o Vitor Araújo, que é um diretor negro brasileiro. E meu amigo Fera... Que é o que fala de Fela Kuti, né? Justamente. Fa... Me trouxe toda a potência de Fela Kuti. Foi uma coisa assim que me tocou profundamente, porque eu conhecia Fela Kuti de uma maneira muito superficial. Ah, é um cantor negro, é um ativista negro, aquela coisa bem en passant que você fica sabendo. Você sabe quem é, mas você nunca mergulhou na história. E depois que eu vi o filme Meu Amigo Fera, eu saí completamente transformada, sabe? Com tudo aquilo, eu fiquei profundamente sensibilizada, transformada. E eu peguei tudo que eu vi e eu tinha um argumento que eu estava trabalhando de um percussionista baiano. Eu queria contar a história de um cara que tocava percussão aqui na Bahia. E aí eu transformei esse percussionista num mega star, tipo Fela Kuti, sabe? E é essa potência inspirada no Fela Kuti que eu estou trabalhando agora como projeto.
para uma nova obra audiovisual. Mas assim, Uhum. iniciou agora, é uma coisa muito nova, mas surgiu nessa quarentena e eu fico muito feliz, porque eu consegui produzir algo, sabe? Eu consegui ter Uhum. uma história, elaborar uma nova história, que está pronto. A gente já definiu quem seriam os atores, já fizemos todo o projeto audiovisual. Então, o projeto tá... A gente precisa captar agora a grana para poder realizar. Sim, sim. O que tem acontecido muito, Carol, falou em captar grana, eu me lembrei. Eu não sei como é que vocês lidam com isso. Eu já vi alguns projetos trazendo. Quando eu publiquei o meu livro, que foi o resultado da minha tese, eu fiz para o financiamento coletivo. O financiamento coletivo, no sábado eu conversei na terça, perdão. Eu já estou perdida no tempo, hoje é sábado, então foi terça. Eu conversei com Dinha, que é uma escritora periférica de São Paulo. Sim. E ela está fazendo uma vaquinha virtual para melhorar a internet no bairro que ela mora, de periferia. Então, se antes da quarentena essas vaquinhas já tinham chegado, digamos, para ficar, eu acho que agora na quarentena elas têm sido o grande recurso, né? Para que se consiga também captar dinheiro para essas produções e livros, enfim. Tem algumas atitudes pontuais. Por exemplo, tem o edital do SESC que termina hoje ou amanhã. Como eu não vou participar, não estou muito focada na data. Mas, assim, teve do Banco do Brasil. Então, assim, algumas empresas... Itaú Cultural também. Itaú Cultural estão aportando grana de alguma forma. O próprio governo do estado fez um calendário das artes, terminou essa semana. Acho que foi no valor de R$ 2.000. É pouco, mas está uma cidade para realizar um culto pequeno, porque era para suporte de entendeu? Coisas que você pudesse mostrar via internet. Então, assim, de qualquer Uhum. é um suporte para você passar um mês, porque 2.000 realmente não dá para quase nada, né? Mas, enfim. Ainda mais em Salvador, né? Se a pessoa morar em Salvador, não dá para nada. Paga o aluguel, uma conta aqui, outra ali e acabou. Pois é. Tipo de recurso que você pode acessar, entendeu? O pior é não ter nada. Então, assim, há ainda da iniciativa privada, eu sei que tem tido algum tipo de suporte nesse sentido, pouco, mas tem. E governo federal, a gente sabe que não vem nada por enquanto. E governo estadual teve agora esse calendário das artes. Eu não sei quando eles vão lançar edital, se vão, enfim. Não sei como é que vai ficar. Mas é isso. Sim. Colaboração, vaquinha, formas de você construir algo, porque esse é uma missão abertas, né? Essa questão da colaboração em voga e é o fundamental, porque a gente não vai conseguir sair dessa sozinho nunca. Tem que ter esse apoio e tem que ter retroalimentação de alguma forma. Então, e a gente não vai sair tão cedo, né? Porque as pessoas não estão levando a sério. Aqui em Valença, Carol, quando eu cheguei de viagem, eu estou confinada desde 20 de março. Porque eu fui a uma viagem de trabalho, como eu falei, foi uma confusão para voltar. Dia 20 eu só saio, assim, raramente para ir no supermercado, mesmo de máscara toda, né? Quando eu cheguei em Valença, não tinha nenhum caso. Hoje nós estamos em 130. Mais de 200 em análise e 130 casos confirmados. Então é bem complicado, né? A gente precisa realmente tomar consciência, porque eu estava a gente que é professor, eu estava comentando com o Ricardo, eu acho que a gente não volta tão cedo para a sala de aula. Que condição a gente tem de ter 40 alunos dentro de uma sala? Até saiu um meme aí brincando, mãe, o fulano roubou a minha máscara, o ciclano espirrou na minha máscara, não sei o que, da criança falando, né? Porque é aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. E aí eu estava lendo alguma coisa ontem, uma reportagem do próprio governo do estado, dizendo que quando voltar, vão voltar em etapas, e primeiro vai voltar os maiores, porque os pequenos, eles são muito assintomáticos, né? Eles pegam e o vírus nem... Então eles podem passar para outras pessoas. A gente está numa realidade que é assim, né? Verdade. E eu estava lendo hoje que o Rio de Janeiro já ia começar a abrir, né? Abrir para shows, abrir para bares. 5 estados. E eu que é terrível. Que lógica tem gerido esse pensamento aí de abrir comércio, abrir para a circulação? Não sei. Não, a gente entende que é um problema econômico, que a economia mundial sofreu, não é só aqui.
Mas é aquela coisa que parece bobagem também, né? Mas morto não trabalha, né? Exatamente. Nem vai para bar. Então, É. então, eu não sei. Eu acho que eu tô na minha casa, tô trancada, eu tô desde o carnaval, em quarentena. Eu já sabia que não estava legal. É, um colega tinha falecido com, com as mesmas características da doença, mas ninguém sabia até então que a doença já estava na Bahia. E eu não sei por que me caiu a correu disso, sei na época. E já me tanquei, achei que a coisa já estava, o vírus já estava circulando aqui para Salvador. Então eu estou tancada desde o carnaval, mas infelizmente acesso a outras pessoas que não estão. Meu marido trabalha todos os dias, então assim ele vai para a rua e volta para casa. E é isso, a empresa que ele trabalha já tem casos confirmados. A TV Record, que uma empresa colega, né, está com quase 9 casos, é o que está sendo divulgado pela mídia. Então, assim, infelizmente, a gente convive já com pessoas muito próximos, muito perto, né? Eu li sobre isso, fiquei muito triste porque eu vi o comércio lotado essa semana aí. Não, e Carol, as pessoas não têm consciência. Eu passo pela gaúcha louca, né? Porque eu saio gritando com todo mundo: ao distanciamento! Ao distanciamento! Porque assim, tu vai nos lugares as pessoas grudando atrás de ti, então sabe? É muito complicado você ensinar as pessoas como se comportarem num momento como esse, em que isso já foi ensinado diariamente, tem mais de 3 anos. Então, assim, é difícil. Mas. Ricardo está dizendo: o que é mais importante nesse momento, CPFs ou CNPJs? Quando não tiver CPFs, como salvar os CNPJs, né? Pois é, eu optei por salvar. E aí as pessoas. Entendeu? Desculpa. Aí as pessoas podem achar até estranho. O que uma live de literatura e outras artes está falando sobre isso, né? A gente começou falando sobre a tua escrita, falando sobre cinema, mas eu acho que tudo se relaciona com esse momento que a gente está vivendo, né? Não tem como a gente. O que a gente vai escrever a partir dessa pandemia? Que histórias vão sair depois dessa pandemia, entendeu? Quais são as histórias que a gente vai querer ouvir, ler, contar? O que é que eu toda vou querer contar depois de passar por um processo duro como esse? O que é que você, que viveu 3 meses ou 4, sabe-se quantos meses você vai viver trancada dentro da sua casa, vai querer ler, você vai querer ler histórias tristes, histórias de terror, você vai querer ler histórias da pandemia, dessa época? É vida. Uhum. A gente está vivendo a contemporaneidade, a gente tem que conversar sobre isso que alimenta a nossa vida, né? Com certeza, é o que alimenta a nossa escrita, é o que alimenta a nossa vida, né? E aí a gente vê, voltando lá do início, a coisa das lives, né? A quantidade de lives acontecendo agora mesmo, a gente está concorrendo com a Conceição Evaristo, apenas, né? Tem uma live dela rolando, mas nós somos nós, né? Então, assim, fora as tantas que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque as pessoas buscaram na tecnologia, né? Mas aí há de se dizer que também isso não é para todo mundo, porque tem se a gente for entrar nesse, aí a gente fica aqui a tarde inteira só eu e tu conversando, né? Claro. Aos que não têm acesso, aí é toda uma questão, mas há de se dizer, né? A gente tem que tocar nesse período, que é um período complicado para todo mundo, né? Eu estava lendo uma matéria de uma pesquisa que saiu, depois eu vou até te mandar, falando dessa questão das lives. Uhum. As pessoas reclamando. Quais eram as maiores reclamações com relação às lives? E acho que 47% é o maior dentro dessa pesquisa das pessoas reclamando que as lives estavam sendo feitas para ter algo. Uhum. Eu vi muito, é uma mudança das lives que estão sendo feitas para unir as pessoas, para conversar, para dialogar. Está tendo toda uma mudança de eixo também, entendeu? Foi como disse o escritor Sacolinha ontem, desculpa, o escritor Sacolinha ontem estava fazendo uma live dele e disse assim: o patrocínio desta live sou eu mesmo. O meu também. O meu patrocínio sou eu mesmo. Pois é, então eu acho assim, a gente tem que encontrar um lugar de diálogo, um lugar de conversa, um lugar de troca. Porque nós gostamos disso. Nós somos. Uhum. O brasileiro, enquanto povo, se encontra no bar, entendeu? Se encontra com as casas no fim de semana, se reúne. O brasileiro ele não vive distante, não. Ele é muito próximo um do outro, seja da sua família, seja do seu vizinho, seja dos seus amigos. Sempre tem reunião. E o baiano, então?
O baiano, então, mais ainda. Muito. O baiano vive fazendo festa, entendeu? E não é... Mas teve uma festa na tua porta essa madrugada, né? Eu vi no teu post do Face que teve uma festa na tua porta essa madrugada de um bêbado quebrando garrafa. Eu moro, a minha rua de frente, eu não tenho morador na minha frente. Mas atrás de mim é todo aquele vale da Federação. Então, assim, Ferreira Santos, nossa, eu ouço tudo que as pessoas falam, comentam, sabe? E hoje eu acordei, já estava acordada porque eu não dormi. 4h30 da manhã, o cara dando bom dia, Salvador. Ele gritava, bom dia, Salvador! É só na Bahia que isso acontece, 4h30 da manhã. E, tipo assim, um barulho de gente, pessoas de garrafa quebrando. Você vê que ela falando uma festinha, alguma comemoração, assim, entre pessoas, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente tem esse costume de estar entre nós, sabe? E eu acho que a live, ela aproxima, ela traz um pouco desse movimento, sabe? Que a gente não está podendo fazer atualmente. Com certeza. Se alguém tiver pergunta aí para Carol, pode jogar aí. Ricardo está dizendo, maridão cuidando da propaganda da live de Maura. É verdade. Todos esses cards que vocês veem aí são feitos por ele, Ricardo Vidal, que já estudou jornalismo. E eu, Carol, tenho um lado obscuro na minha vida, que antes de fazer letras eu fiz publicidade e propaganda, 1 ano e meio. Nossa. Aí desisti. Então até isso eu e o Ricardo temos em comum aqui. A gente também vem dessa área. Que eu acabei não seguindo. Mas é isso, eu vou ver se alguém... Eu vou ler, que eu gosto muito. Peraí, deixa eu pegar que o livro dele tá aqui. Leia. Leia que tu ainda tem 7 minutos. Estrelas... Ele preparou na quarentena, ele tá com 3 livros em um pronto para publicar. A revisora dele, que é meio responsável, assim, sabe? É uma gaúcha aí que ele conhece, é que tá meio devagar na revisão. Mas ele tá com um livro aí para sair. Que Vá, bom. Carol, leia. Muito feliz com essa notícia. Olha, esse poema que eu vou ler de Ricardo é um poema que eu gosto muito, muito, e que ele homenageia Valença. E eu vou aproveitar para homenagear também minha cidade através dele. Cântico de amor ausente. Ao meu amor serei fiel e atento, guardado preso em meu coração. Tê-lo-ei vivo na alegria e no sofrimento, tu és minha eterna emoção. Viva e ardente será a tua, que mesmo distante faz presente. Mantém cálida a esperança, se não ter mais ausente. Assim, quanto maior for a saudade, mais viva e forte é a minha fidelidade. A minha Valença, querida cidade. Tá, então me tirando. Palmas. Lindo, lindo, lindo. E eu fiz questão de falar. Seu livro você me presenteou em 2014. Tá aqui, eu guardo com muito carinho. Ele ainda tem um livro de contos também para sair, viu? São 2 livros. É um que é 3 em 1 e um livro de contos. Que massa! Eu trouxe aqui para vocês. Quero aproveitar esse momento. Um monte de livros de colegas e de amigos. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas. E as nossas escolhas... Com certeza. E privilegiar os nossos amigos, entendeu? Que já são pessoas que encontram um lugar de fala muito apropriado, que já não possuem um lugar para se expressar. Então, assim, eu trouxe aqui, deixa eu mostrar, deixa eu pegar. Esse livro aqui, Anésia Cauaçu. Esse livro é do Domingos Ailton, escritor de Jequié. Acabou de entrar como obra obrigatória no vestibular da UESB. É a única obra que estou como obra obrigatória no vestibular. Eu estou rodando no cinema essa história. Então, por isso que está assim, toda uma... Eu conversei com outro de Jequié, Valdec. Eu já fiz live com ele aqui também. Tá aqui. Valdec Almeida, garoto de programa. 5 mil de Valdec. Quem tiver interesse nessa literatura LGBT. E tem do meu amigo também, Laércio Pereira, que é um mineiro maravilhoso. E estou convencido de que não vai do inferno. E depois eu vou mostrando. E quem quiser livros em PDF, procure Caroline, porque essa mulher ela tem uma coleção interminável de PDFs. Só não lê quem não quer, né, Carol? 7 mil livros, meu Deus.
E muita coisa contemporânea. Imagina. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar valorizar nossos amigos, valorizar os livros das obras, falar sobre essas obras, divulgar. Essa é a forma que a gente pode ajudar, né? No momento como esse, né, Carol? A gente pode... Por que a gente não divulga o livro dos nossos amigos nas nossas redes sociais? Né? Por que a gente não divulga os livros dos nossos amigos nas redes sociais? Então, assim, a gente precisa... Às vezes a gente tem essa coisa, principalmente as mulheres, né? De ser muito eu e eu. Então, assim, eu nunca fui assim. Me lasquei muito na vida por ser assim, mas eu divido tudo. E digo que me lasquei porque a gente sabe como o mundo feminino é competitivo, né? É como funciona, né? Que os homens são bem corporativistas e a gente, em vez de se unir, só quer lascar umas às outras, né? Então, pessoas pautarem o meu comportamento, não, sabe? Eu ajo dessa forma porque eu acredito na sim, eu também. Sim, eu adiante. também. Eu sempre fui assim. Sempre fui assim, sempre agi dessa forma. Se eu puder abrir caminhos para as pessoas, eu abro, sabe? Eu não tenho essa coisa de. É assim mesmo. Mas fala. Eu vi recentemente uma poeta chamada Jacinta Passos. Ela é de Cruz das Almas. Uhum, Eu até falei sobre ela numa outra live que eu fiz essa semana e fiquei muito surpresa, porque assim, Jacinta, ela foi presa durante um período que aderiu ao Partido Comunista, militou e tal, e se casou com o irmão de Jorge Amado, James Amado, e teve uma filha, Janaína, que a obra dela agora, mas Jacinta terminou os dias dela no sanatório, né? E pouco a gente uhum. falar dessa poeta, Jacinta Passos, e da potência da poesia dela. E aí eu escolhi até um trecho aqui, daqui a pouco eu vou procurar para poder... Carol, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu volto contigo, eu tenho certeza que Guilherme não vai se importar. Volto contigo para tu terminar esse trecho e finalizar, porque faltam 3 minutos para encerrar a live. Então, para o Instagram não nos cortar, gente, voltem com a gente, viu? Eu vou encerrar e já volto, tá? Aí eu te chamo de novo. Já voltamos. Viu? Peraí.